Esse é o Mundo Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 8 de abril de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais operações israelenses aqui na faixa de Gaza, mas as coisas estão relativamente tranquilas hoje, tá? Não tivemos nenhuma grande mudança aqui. O principal ponto de discussão é que está havendo um grande protesto, uma grande manifestação do lado egípcio aqui, e isso teme-se possa gerar problemas. Tá? Por enquanto, é uma manifestação pacífica dos egípcios contra o tratamento de Israel na faixa de Gaza, mas o pessoal está preocupado que isso pode gerar algum problema. Além disso, muito está se falando sobre a visita do Netanyahu lá nos Estados Unidos. Conversou com o Trump falou com a imprensa sobre Irã, sobre Turquia, sobre Síria. Um assunto que não falaram foi sobre tarifas, ou seja, a gente sabe que o Netanyahu, uma das coisas que ele queria conversar com o Trump era sobre redução de tarifas, ofereceu tarifa zero de Israel para os Estados Unidos, mas parece que o Trump não quer reduzir tarifa não. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por caminhoneiro marítimo cubano em fuga, ninfeta libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, sem grandes novidades na faixa de Gaza, continuam os soldados israelenses avançando ali no sul da faixa de Gaza. Segundo eles estão dizendo, os terroristas do Hamas estão evitando contato direto, se escondendo em túneis e outras áreas civis. Então, ou seja, por enquanto tem muito pouco combate, muito pouca coisa contra os terroristas, mas isso não quer dizer que seja uma vitória, porque os terroristas estão por lá, estão só escondidos em túneis e coisa e tal. Rafah está praticamente vazia, né? Rafah é essa cidade aqui no sul da faixa de Gaza, essa cidade bem na fronteira com o Egito aqui, e é um ponto muito crítico para Israel, porque é por aqui que muito contrabando de armas acontecia entre o Egito e a faixa de Gaza, né? Por outro lado, o fato de Rafah estar vazia ajuda Israel no plano de expandir o controle ali na faixa de Gaza nas próximas semanas. Excelente notícia, né? Bom, também teve a volta da Brigada Golani, que é uma das brigadas de elite do exército israelense, que voltou a atuar lá na região de Rafah, alvejando terroristas ali, infraestrutura terrorista na região ainda. Excelente notícia. Golani era uma das brigadas que estava lá no norte, lá no Líbano, né? E agora está de volta na faixa de Gaza. Bom, o Hezbollah está tentando fazer contrabando de armas pelo mar, né? O Hezbollah tem um problema porque eles estão aqui no Líbano e agora a Síria não é mais amiga deles, né? A Síria tem problemas agora para fornecer armas para o Hezbollah no Líbano. Eles estão tentando fazer isso através do mar. Não sei se é a partir do Egito ou a partir de algum outro lugar, estão tentando trazer armas para o Hezbollah aqui pelo mar, né? Espero que não dê nenhum problema isso. Aqui, ó, unidades 190 e 700 da Força Quds são responsáveis por essa transferência, vista por alguns comandantes lá das forças do Irã, para levar essas armas ali para o Líbano, né? Muito triste isso. Bom, o Catar, na verdade, a União dos Muçulmanos no Catar emitiu uma lei religiosa falando que cada muçulmano capaz deve lutar na jihad contra Israel, contra a ocupação da Palestina, não sei o que lá, e pedindo também a intervenção militar dos árabes e nações muçulmanas, né? O problema desse tipo de coisa agora é que justamente tem um monte de gente indo manifestar, fazer manifestações. Isso aqui é um monte de egípcios chegando ali em Rafah, né, perto do cruzamento de Rafah, para protestar contra a ocupação israelense. Tem aqui a imagem dos protestos que eles estão fazendo. Enquanto for protesto, não tem problema nenhum, estão protestando, é direito deles protestar, isso não é problema, né? Mas você concorda comigo que é uma coisa que pode dar problema isso daqui, né? Israel não quer briga com o Egito. Israel e o Egito, desde da devolução do Sinai, né, do acordo de paz que teve a devolução do Sinai, Israel e o Egito têm se respeitado nisso daí. Espero que não cause nenhum problema esse tipo de chamamento aí dos muçulmanos para defender o pessoal do Hamas, os terroristas ali, né? De novo, manifestação pacífica, sem problema nenhum, né? Agora, falando sobre o Iêmen, tá? Continuam os ataques americanos no Iêmen e a gente tem a informação de que o Abdel Nasser al-Kamani foi eliminado pelos ataques americanos ontem, né? O secretário Hegseth
O chefe do Departamento de Defesa americano disse que esse é só o começo. Esse cara aqui é um alto oficial dos Houthis lá e teria sido eliminado ontem nos ataques americanos. Eu continuo achando que enquanto ficar só ataque aéreo, os Estados Unidos não vai conseguir resolver o problema, mas, sem dúvida alguma, já está enfraquecendo os Houthis por ali, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre justamente a preparação do governo do Iêmen, né, para uma grande ofensiva contra os Houthis. Olha só, pode ser que eles estejam fazendo exatamente aquilo que eu estou falando, né? Ou seja, talvez os Estados Unidos esteja justamente armando o governo do Iêmen. Lembra, o Iêmen é um país em guerra civil, mas eram 3 facções originais, tá? Era o verdinho, o azulzinho e o vermelhinho. O vermelhinho é o mal. O azulzinho e o verdinho já assinaram um acordo de paz, já está tudo tranquilo entre eles, e eles são o governo que é apoiado pelo... O azul é o governo que é apoiado pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos, tá? E o vermelhinho é o problema, que são os Houthis, que são apoiados pelo Iêmen. Esses que continuam em guerra, que são radicais e coisa e tal. E pelo visto, como eu falei para vocês, e se não tiver tropa pelo solo não resolve o problema, mas parece que o planejamento americano é justamente isso, deve dar dinheiro para o pessoal do Iêmen, dar armas para o pessoal do Iêmen, o pessoal azulzinho, que é o pessoal do bem aqui, tomar agora que enfraqueceu os Houthis, né? Os americanos foram lá, deram uma boa enfraquecida na estrutura dos Houthis, e com isso deve ser mais fácil o restante do Iêmen retomar essa área. Vamos torcer para que isso aconteça com o mínimo de mortes possíveis, né? Bom, falando sobre a questão diplomática, o Israel está muito preocupado com algum acordo nuclear generoso dos americanos com o Irã. Eu já falei para vocês que isso é um problema. O Trump está com muita vontade de fazer paz, ele quer muito fazer paz. E isso é um problema, porque se você quer fazer paz muito rápido, com muita eficiência, você acaba fazendo uma paz de merda, né? Você acaba assinando um acordo que é um acordo ruim no final das contas. É o que está acontecendo com a Rússia e com a Ucrânia, e aparentemente o Trump quer fazer isso com o Irã também. O Trump quer assinar um acordo de paz com o Irã e talvez acabe aceitando condições draconianas. Isso é uma coisa muito ruim no final das contas. O Netanyahu tem toda a razão em estar preocupado com isso daqui. E Israel também divulgou novos documentos que ligam o Irã ao ataque de 7 de outubro. Né? Todo mundo já sabe que o Irã está por trás do Hamas, mais do que o Irã, também a Rússia está por trás desse ataque, mas de qualquer forma é mais uma prova para o Trump de que quem está por trás dessa coisa toda é o eixo do mal ali, é Irã, Rússia. Não tem como dar mole para esse pessoal. Essa ideia do Trump de ficar, não, eu sou pacífico, eu vou resolver o problema, vou levar a paz e coisa e tal, ele vai piorar a situação desse jeito, né? Bom, uma repórter teve um encontro na Casa Branca, né, com o Netanyahu, o Trump e outras pessoas ali, o Trump respondendo perguntas do repórter. A repórter perguntou que muitos palestinos americanos votaram em você porque você prometeu acabar com a guerra em Gaza. E a guerra ainda está acontecendo. O Trump dizendo aqui que a guerra vai parar em algum ponto e não está muito distante no futuro. Ele falou também em ocupar a faixa de Gaza novamente, falou que vai fazer a faixa da liberdade, não sei o que lá, falou aquelas coisas que o Trump fala que ninguém sabe o que ele quer dizer. É factoide, ele quer que falem dele, né? Então ele fala essas frases sem sentido porque quer que falem dele. Claramente aqui o pessoal reclamando que o Trump não está contendo o Netanyahu. Está o Netanyahu aqui, está o Vance, está o Mário Rubio e o Pete Hegseth aqui, todo mundo nessa coletiva de imprensa por ali. O Netanyahu também levantou nessa coletiva de imprensa preocupação com a Turquia, que está colocando bases militares na Síria, e isso seria uma ameaça para Israel. É lógico que a Turquia não vai fazer nada agora, a gente sabe que a Turquia não vai comprar briga com Israel agora, mas vai ser uma ameaça, pode ter certeza que vai ser uma ameaça muito em breve, né? E no final das contas, o Trump disse que é amigo do Erdogan e que não vai tomar ações quanto a isso. Olha só, o pessoal lá na Turquia está divulgando esse videozinho, que lógico é um vídeo feito em inteligência artificial, mostrando soldados da Turquia invadindo Jerusalém, né? Você sabe que esse pessoal, ainda ficou ruim o vídeo ainda, porque o avião andando nessa velocidade cai, não tem como ter sustentação andando nessa velocidade, mas beleza, entenderam o problema, né? Tá cheio de gente querendo esse tipo de coisa. Além disso, aqui, ó, a nova resistência na Síria está taxando Israel e Estados Unidos como o eixo do mal. A resistência é justamente o Al-Shara lá, que é o enviado da Turquia, né?
E o Trump chegou a fazer isso aqui, ó. Eu disse que o Erdogan, eu falei para ele, parabéns, você foi capaz de fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer em 2000 anos, você tomou a Síria, tem que dar isso para ele. Eu não sei se ele está ligado na história, mas na verdade o Império Otomano já era dono da Síria até 1914, 1915. Quando é que o Império Otomano caiu? Eu não lembro não, mas foi no início do século XX, né? E, ou seja, o Trump, eu vou te falar um negócio, né? Tem umas coisas, mas se fosse só falar besteira, não tinha problema nenhum. Só falar besteira, a gente perdoa, não tem problema, é que ele faz besteira também, né? Então ele está dizendo aqui para o Netanyahu que não, que o Erdogan ganhou a Síria, tem direito de botar as bases lá. O Netanyahu não deve ter gostado disso não. E outra coisa curiosa que não saiu dessa conversa, ninguém falou em tarifas. E lembra que o Netanyahu uma das propostas era também negociar tarifas, conseguir tarifa zero para Israel. Tá todo mundo achando que o Trump vai voltar atrás, os mercados hoje acordaram de bom humor, achando que o Trump vai voltar atrás, mas quando que ele vai voltar atrás com essas tarifas? Né? Essa aqui é a questão. Parece que não aceitou voltar atrás com Israel. Israel prometeu tarifa zero e coisa e tal, nada feito. Agora, o Trump tem falado muito sobre cortar custos, diminuir gasto estatal para poder diminuir imposto, não sei o que lá, mas anunciou um orçamento de $1 trilhão para a defesa, uma coisa enorme, né? Muito gasto mesmo com o Ministério da Defesa americano. Eu sinceramente acho que isso é um contrassenso. Cadê a lógica nisso daí? E mais do que isso, acho que os Estados Unidos faria muito melhor dando esse dinheiro para Israel, ou muito menos do que isso, dá uns 60 bilhões para Israel e para a Ucrânia, que eles resolvem os inimigos dos Estados Unidos muito mais rapidamente, sem os Estados Unidos precisar investir essa grana toda aí. Destrói o Irã e destrói a Rússia e acabou. Quem é que sobra? Sobra a China. A China é mole de resolver. Enfim, o Trump está dando um tiro no pé aqui, está falando que entrou para cortar o tamanho do Estado, diminuir o tamanho do Estado e está aumentando o tamanho do Estado, está aumentando o tamanho das forças de defesa. Veja bem, eu não acho necessariamente errado isso não, tá? Eu só acho que, de fato, a gente está chegando na Terceira Guerra Mundial, ninguém acha que essas guerras vão parar. Mesmo que tenha uma parada temporária, fatalmente vai recomeçar de novo, tanto em Israel quanto na Ucrânia. Então, ter investimento em forças de segurança hoje em dia é importante, na defesa é importante. Eu só acho, como eu falei, que seria mais eficiente o Trump dar o dinheiro para a Ucrânia e para Israel, muito menos dinheiro, resolveria o problema muito mais rápido do que gastar isso tudo com a força americana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.